E aí, galera, está começando então mais um Estúdio Copa e olha só que bacana, hoje um convidado especialíssimo, Valmir Martins, resolveu aceitar o nosso convite então e está presente aqui. Seja muito bem-vindo então ao Estúdio Copa, Valmir. Obrigado, Carlinhos, obrigado aos telespectadores, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, não poderia deixar de aceitar, cara, para falar de futebol, para falar de Copa do Mundo, eu que amo demais esse tema, tô aqui à disposição, muito obrigado pelo convite. E o Valmir que é um cara que não tem papas na língua, hein, gente? Será? Vamos falar então. Valmir, já dando início então, porque é muito assunto, né? Claro, primeira rodada de Copa do Mundo, segunda rodada já. É a primeira vez que nós vamos falar a respeito aí já dos dois primeiros jogos da seleção brasileira. O primeiro que o Brasil não mandou tão bem assim, e o segundo que... Ufa! É essa, falamos juntos, é né? essa palavra, né? Ufa! Exatamente. Mas vamos falar lá a respeito do primeiro jogo do Brasil. O que você achou da estreia da seleção brasileira? O Brasil mandou bem, você sentiu nervosismo, algumas peças ali não funcionaram, algumas peças sentiram a pressão do primeiro jogo. Qual que é a sua visão desse primeiro jogo da seleção brasileira? Eu acho que toda estreia tem o peso, tem a ansiedade, tem o problema, o fator psicológico influencia. São 6 jogadores desse time que nunca disputaram o Mundial e isso acaba fazendo a diferença. Então o Brasil não jogou tão mal, mas também não foi bem ao ponto de consolidar-se e fazer uma boa vitória frente à seleção da Suíça. Por outro lado, a seleção da Suíça é uma grande seleção. Hoje... A seleção da Suíça tem a segunda melhor campanha de eliminatória, né? Exatamente, então sobrou nas eliminatórias, fez boas preparações, bons amistosos e soube enfrentar a seleção brasileira, fechando-se com a linha de 5, outra linha de 4 e fazendo com que o Brasil tivesse muita dificuldade para as amplitudes, para poder infiltrar no sistema defensivo. Mas realmente, no aspecto individual, o time foi mal. O Willian, que fez uma belíssima temporada no Chelsea, praticamente levando o Chelsea nas costas na temporada. Tendo em vista que o Hazard, que é o melhor jogador do Chelsea, o belga, não foi bem na temporada, o Willian levou o time nas costas. Então o Willian não jogou muito bem. O Neymar, muito bem marcado, um revezamento de faltas em cima do Neymar. Para mim houve um certo exagero, né, no tipo de cobrança, né, do público brasileiro, do povo brasileiro em relação às faltas que o Neymar leva. Para mim ele foi realmente caçado em campo. Lembrando que desde 98 a gente não teve um jogador que recebeu tantas faltas em uma Copa do Mundo. O Neymar de 19, que a seleção sofreu, ele levou 10. Por quê? Porque ele é muito individualista, ele é o craque do momento, então ele realmente é o cara mais caçado em campo. Então o Neymar também não foi bem, Gabriel Jesus praticamente uma peça nula. Então jogadores abaixo da média, com exceção ao Felipe Coutinho, que foi bem diante da Suíça, fez aquele golaço. E o Brasil, quando sofreu o gol, aliás, vamos ter que falar sobre isso também, que foi um gol muito esquisito, né? Um lance bastante polêmico. Foi falta do Zuber em cima do Miranda. Não fosse essa falta, o Miranda cortaria aquela bola, o Brasil teria vencido o jogo tranquilamente. Na minha concepção também houve pênalti no Gabriel Jesus no segundo tempo, e o Brasil teria, sim, vencido de forma mais tranquila, mesmo não jogando bem, a seleção da Suíça. Para mim, houve os erros de arbitragem, a influência do VAR, que tem sido decisiva nessa Copa, já a gente pode até falar mais sobre isso. O Brasil não estreou bem, mas poderia ter vencido tranquilamente, não fossem os erros de arbitragem. Mas a estreia deixou um pouco a desejar, Carlinhos. As pessoas falam que erro de arbitragem não influencia. Influencia sim, dependendo do time, igual você falou. São 6 jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo. Exatamente. Então, de repente, esses 6 jogadores sentiram essa pressão, né? Claro. A responsabilidade, poxa vida, empatar o jogo. E agora a gente tem que correr atrás do resultado. Isso, entra o fator psicológico. Ao não marcar um lance que foi clara a falta e o Brasil sofrendo o gol de empate, o time sente duplamente, né? O fator psicológico de ter tomado o gol e o fator psicológico desse gol ter sido irregular. Então realmente influencia o fator psicológico hoje no futebol. Ele é quase tão importante quanto o aspecto físico, técnico e tático. Depois a gente vai falar um pouco mais a respeito do árbitro de vídeo. Vamos dar uma passada rápida aí pelas outras seleções. Rússia, tem surpreendido? Tem, porque... Ou o grupo é fraco? As duas coisas. O grupo é fraco e a Rússia não havia feito uma boa preparação para a Copa. Não vencia 7 jogos, não conseguiu vencer seus amistosos. E o próprio russo, apesar de viver um clima diferente por sediar a Copa do Mundo, ele não esperava a seleção que vencesse por 5-0 a Arábia Saudita e depois vencesse com tranquilidade também o segundo jogo pelo placar de 3-1. Então, de certa forma, sim, tem surpreendido. Trata-se de um time
equilibrado, um time cascudo na marcação e que teve o Tcherichev como o seu principal jogador, né, nessa primeira fase. Ele que foi jogador do Real Madrid, né, e hoje joga no Villarreal da Espanha também, é um bom jogador, marcou 3 belos gols nessa Copa, tem sido diferencial. Detalhe, saindo do banco, né, ele era reserva, né? O principal jogador, o camisa 9, acabou se machucando no primeiro jogo, né, sentiu uma lesão muscular, ele saiu do banco e está resolvendo. Então, está surpreendendo sim a seleção da Rússia. Bacana, né? Jogando bem, jogando em casa. Isso é importante que a seleção brasileira deveria ter feito na última Copa. Com certeza, né? Agora, um cara que não sente a pressão e que leva literalmente o time nas costas, Cristiano Ronaldo, né, cara? É impressionante Esse que ele cara faz, joga né? demais, né? Ele é um monstro. E ele nunca chegou tão bem preparado em todos esses aspectos que eu citei agora para uma Copa do Mundo, né? Porque ele vai para sua 4ª Copa, se não me engano, 4ª Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo. A primeira ele foi muito novinho, né? Em alto nível, né? Ele tem 33 anos, ele pode ainda disputar uma Copa, mas não em alto nível. Então ele chega para essa Copa do Mundo com o psicológico em dia, questão física muito mais do que em dia, técnica em seu primor, e o time de Portugal, ele não é tão ruim assim como as últimas seleções. É um time que ganhou a Euro, vem de título de Eurocopa em 2016, então é um time interessante. E ele, com o seu primor do nível físico, técnico, tático, com o fator psicológico em dia, ele sobra, ele é uma máquina de vencer. Então o Cristiano Ronaldo realmente tá fazendo aquilo que a gente esperava que o Messi e o Neymar pudessem fazer também. Pois é um cara totalmente diferenciado. Se o time não tá bem, ele vai lá e consegue fazer a diferença. É impressionante, Cristiano Ronaldo. Você tocou aí, Messi. Grande decepção da Copa? É uma decepção, né? E o Messi, incrível, mesmo em 2014, quando ele chegou à final contra a seleção alemã aqui no Brasil, ele ainda não jogou bem. Ele não tinha, ele vinha decidindo alguns jogos, né, para a seleção da Argentina. Eu me lembro contra a Bósnia, ele fez um gol no finalzinho, o jogo até foi no Maracanã. Contra a Nigéria, ele também tirou um coelho da cartola no final, mas ele não vinha jogando bem. Então, com a seleção argentina, é mais ou menos aquilo que você vai se lembrar do Ronaldinho Gaúcho, né, com a camisa da seleção brasileira. É um cara decisivo, que no clube só não faz chover, mas quando chega na seleção, infelizmente, ele tem seus problemas. Tem sido sim uma decepção na Copa e perdeu o pênalti no primeiro jogo, né? Contra o cineasta goleiro islandês. Verdade, o cara é cineasta e tava lá defendendo o pênalti do Messi. De repente, quem sabe ele não entra pra galeria do Oscar. Pois é, pelo menos na Copa do Mundo ele tá conseguindo, né? Gente, vamos pro intervalo comercial rapidinho e já voltamos para falar muito a respeito de seleção brasileira. Não sai daí!